Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com a irmã Chauana. Gente, tanta coisa aconteceu, nós já estamos gravando, mas já parou umas 4 vezes? Sim. Eu acho que por aí. Gente, tanto é que nós não estamos ao vivo, mas nós vamos depois fazer cortes e nós vamos disponibilizar, ai que linda, que chique, quase, é Deus querendo me chamar pra Europa, enrolando a minha língua já, viu? Nós vamos disponibilizar o vídeo pra vocês, tá? Completo do testemunho da irmã Chauana, tá bom? Chauanda não. Chauanda, se apresenta pro povo, nós já estamos todas nervosas, né? Mas se apresenta, fique à vontade, faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Chauanda, sou esposa do Sebastião, mãe da Júlia, do Sebastião Neto e do pequeno Samuel. Para mim é uma honra estar aqui. Glória a Deus. O meu coração tá grato, né? Porque Deus pega uma pessoa improvável. Nunca nem sonhei com isso, nunca nem passou na minha, nem no meu sonho, nem se falasse assim, Chauanda, qual é o seu sonho? Esse nunca, nem sequer passou perto do meu sonho. Então, assim, hoje para mim é uma honra estar aqui podendo glorificar o nome do Senhor, né? Que todos possam ver o que Deus fez na minha vida. Eu não quero que enxergue a Chauanda, eu quero que eles enxerguem o Deus que transformou a Chauanda. Glória a Deus, meu Deus. Vamos fazer uma oração, gente, porque aqui, olha, o negócio hoje tá assim, mas significa que nós estamos na presença. O inimigo, ele não barra quando Deus não está. Ele só levanta quando Deus está no negócio. E eu sinto que Deus está fazendo algo diferente. Não sei qual dia você vai assistir, não sei para quem você vai enviar esse programa, mas eu sei que quando eles assistirem, eles vão sentir a presença de Deus igual nós estamos sentindo aqui. E eu convido você na sua casa, fechar os seus olhos e vamos adorar a Deus através da nossa oração, para que o Senhor Jesus venha fazer aquilo que Ele propôs em fazer através do testemunho da irmã Chauanda. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que estamos no caminho certo, Jesus. Nós sentimos a Tua presença aqui nessa tarde, Pai. Eu já ministro, Senhor Deus, sobre a vida da irmã Chauanda, Pai. Que seja, Senhor Deus, um testemunho impactante, Jesus. E tudo aquilo que o Senhor prometeu e tudo aquilo que o Senhor falou que vai fazer na vida dele ser só o começo, Jesus. Obrigado, Pai. Toma direcionamento, Senhor Deus. Seja o pilar das nossas vidas, Senhor. Seja reconhecido, seja engrandecido através desse podcast, Jesus. Que cada lar, Senhor Deus, que entrar esse testemunho e os demais testemunhos que já estão no ar, Senhor Deus, venha ser transformados, venha ser edificados, Senhor Deus, venha voltar a confiar em Ti, Pai, porque Tu és um Deus de milagres, Senhor Deus. O Senhor não escolhe os capacitados, Senhor Deus, o Senhor capacita, Senhor Deus, os escolhidos, e nós somos, Senhor Deus, os escolhidos para levar a Tua palavra através do testemunho, Pai. Toma direcionamento, fique à vontade do nosso meio, Senhor Deus, cura, liberta, transforma, Jesus, porque Tu és o mesmo, Pai, e que toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor, Senhor Deus, todo direcionamento desse podcast até hoje, Jesus, seja, Senhor Deus, direcionado por Ti, Senhor Deus, seja dado a Ti, Pai, e é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus. Gente, eu tô arrepiando. Amém. Olha isso aqui, Chauana. Glória a Deus. Eu tô arrepiando. Fique à vontade. Amém. Conta um pouquinho da sua história, né? Assim, eu vou falar rapidinho. Quando eu vi a postagem da Daya, a primeira vez eu já tinha falado, leva ela. Eu falei, Deus, mas eu não conheço ela, Senhor. Deus, eu não conheço. Aí, pela segunda vez, quando eu tava aqui deitada na minha cama, mexendo no meu celular, eu vi. E na hora, o Espírito Santo falou assim, leva ela. Aí, o que eu fiz? Eu fui, mandei mensagem, Daya, pelo amor de Deus, você tem o contato daquela Chauana? Você acha que ela ia querer ir lá no programa, falar sobre o que Deus está fazendo na vida dela? A Daya ficou mais feliz, mais alegre. Sara, tem tudo a ver. Leva ela vai amar. E nós estamos aqui. E saiba que tudo que aconteceu aqui hoje é por causa do seu chamado. Amém. É daquilo que você carrega. Amém. É daquilo que Deus vai fazer através da tua vida. É para você não ter dúvida. Se você chegou aqui com dúvida, Amém. Deus está tirando toda a dúvida do teu coração. Tá? Fique à vontade, fala pro pessoal o que tem nesse livro, como Deus tocou em você para escrever, se você já é uma amante da escrita, se você já escreve, ou se assim é tudo novo para você, se Deus pegou, se vou pegar ela, Chauana, e vou fazer isso na vida dela. Vai falando pra gente como que foi. Olha, tá? Eu fui dessas que não nasci num lar cristão. Faz 4 anos que eu me converti, entreguei minha vida pro Senhor. Eu acho que o ideal é começar desse comecinho. Isso, pode ser? Pode ser. Então,
Faz 4 anos que eu me converti, entreguei minha vida total ao Senhor, uma entrega inteira, e foi em 2022. Olha como que Deus faz, né? Eu só vou fazer 16 anos de casada. Já, com essa cara de adolescente. 16 anos em junho. Meu Deus. 16 anos, vivi muita coisa, né? Então, assim, e já tive muitos altos e baixos no meu casamento. E esse de 2021 foi assim o auge, onde eu falei pra Deus que eu não aguentava mais. Tinha já meus 2 filhos, eu não aguentava mais. E eu falei que eu queria me separar do meu marido. Pedi o divórcio. Ai, glória a misericórdia. Você pediu o divórcio? Pedi o divórcio. Meu Deus. Uhum. Queria sair de casa, né? E aí o que aconteceu? Deus, com a sua misericórdia, o seu amor, não permitiu. Ali ele começou a mover céus e terras para que isso não acontecesse. Então, Deus pegou um pastor lá de Sorocaba, ali conectado com a minha mãe, começou um núcleo na garagem da minha mãe. Eu nunca tinha ido até então, já fazia 6 meses que estava lá e eu nunca tinha ido. E aí, finalzinho de dezembro, ali comecinho de janeiro, minha mãe falou assim: filha, a igreja precisa de um Instagram. Você não faz? Olha, Deus e seus meios. Meu Deus. Deus e seus meios. E aí eu falei: faço, mãe. Eu gosto de ajudar, Sara. Se você fala assim: mas Shawana, eu preciso... Eu vou te ajudar, né? Olha, pode contar já comigo. Tem um coração amoroso. Já, já tinha, né? Antes de aceitar Jesus. Antes de aceitar, eu sempre gostei de ajudar, né? E aí, ali eu falei: faço sim. E eu fiz o Instagram pra igreja e tudo bem, nunca tinha ido, não conhecia nem nada. Quando a minha mãe fez o primeiro convite, foi em janeiro, eu nunca vou esquecer. Essa parte da minha conversão, pra mim, assim, é tremendo o que Deus faz. Né? Você ali querendo separar do seu marido, querendo seguir um outro caminho. Mas Deus já vinha trabalhando em mim de alguma maneira. Por exemplo, como eu deveria me comportar na presença do Senhor, tudo isso o Espírito Santo. Eu tinha algo com roupa, eu só vestia calça jeans, nada contra calça jeans, mas assim, eu não conseguia vestir nada sem ser outra coisa, parecia que eu era presa naquilo. E aí o que aconteceu? Deus começou a moldar, o Espírito Santo começou, não, isso não tá legal. Sabe assim? É dentro pra fora. Meu Deus. E aí eu não tinha nenhum vestido no meu guarda-roupa, não tinha nenhuma saia, eu odiava. Não gostava. Meu Deus. Me sentia feia. E aí o Senhor ali começou a trabalhar em mim. Quando viu, tô lá comprando meu primeiro vestido. Meu Deus, que linda. E comecei a me sentir linda. Coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a me sentir linda. Linda. É coisa de Deus. E aí, então, começou esse mover dentro de mim, a igreja que eu ia, né, ali com o meu esposo, a gente estava todo domingo ali participando, mas faltava algo, eu sentia dentro de mim que Deus queria mais de mim. Só que o inimigo, ele sabe disso também. Aí ele colocou o que na minha cabeça? Que eu sozinha eu ia servir a Deus. Sem marido. Sem marido? Meu Deus. Olha onde ele ia me pegar. Então ele continuou com aquele que deixou você com o pensamento de divórcio. Continuou com o mesmo pensamento. Continuou, não. Tipo assim, não, mas você sozinha, você consegue servir a Deus. Olha. Meu Deus. A gente sabe que depois de um divórcio não é fácil. Não. Né? Eu venho de pais separados. Né? Então eu sei que não é fácil. E ali eu fiz a primeira visita e não saí até hoje da presença do Senhor. Meu Deus, glória a Deus. Dia que eu pisei na igreja, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo, eu tive um encontro com Deus. Só que ainda que queria separar. Né? Aí eu queria que Deus falasse assim, pode separar. Tipo, não, vou te dar respaldo bíblico pra você separar, pra você ficar livre. Mas não. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. E ali Ele me pegou assim, cuidou, restaurou a mim primeiro. Né? Me restaurou primeiro. E aí, finalzinho de março, começou aquele desejo do batismo. E eu falei, Senhor, mas é muito rápido, né? Tipo, calma, né? Muito rápido que eu falo que Deus é muito rápido na minha vida. Deus é assim, quando você assusta, fez uma promessa, no outro dia Deus já fez esse pedido. Isso, eu falo, meu Deus. E aí, ali, eu falei, mas Senhor, eu preciso de uma confirmação. Porque que não seja nada de mim. E eu, primeira noite, eu tive um sonho, pedi em sonho pra Deus, que Deus me desse em sonho a confirmação. E aí, na primeira noite, falei, não, acho que é coisa da minha cabeça. Segunda noite,
Falei, não, eu acho que eu fiquei pensando muito, sabe? Assim, querendo esquivar daquilo que Deus já tava falando. Que a gente é assim, né? Tem medo, né? E aí, na terceira noite, quase morri afogada. Falei, Senhor... Entendi. Tá bom, tá bom. E ali eu entreguei minha vida na mesma semana, sabe? E... Primeiro, aí começou minha luta com o marido, né? Porque aí eu me converti, entreguei minha vida ao Senhor e como ia ser agora? E ele ainda não tinha... Não, ele nem tinha ido na igreja ainda, nem tava ainda, assim, era só eu, Deus estava me conduzindo. Por isso que uma mulher posicionada, mesmo que eu não estava com entendimento, mas Deus estava me posicionando para esse posicionamento. Sim. E eu falei assim, não importa se ele não quer, não importa. Eu tava tão assim... Coração tão cheio de Deus, que eu falava assim, se ele não quiser, mas eu quero Deus. Eu quero Deus e pronto. E pronto, não importa o que ele pensa mais. E eu creio que a gente tem que lutar desse jeito, porque logo em seguida, ele fez a primeira visita, aí ali ele já teve um encontro com o Senhor, relutou um pouco, nós dois dentro de casa, teve umas lutas, sim, porque meio que aí ele começou, mas como que vai ser assim? Eu quero ir, daí você não quer ir, a companheira dele, né? E aí os meus filhos me acompanhavam, amavam os cultos. Olha. Sim, Deus começou, sabe, assim, me moldar a minha casa, Chauanda eu primeiro, para depois ao redor. De dentro para fora. Né? E aí, menina, abril, maio, junho, julho, ele entregou a vida pro Senhor. Glória a Deus! 3 meses depois, ele entregou a vida pro Senhor. E hoje nós somos casal missionário, né? Família missionária, porque nossos filhos também têm esse chamado. E a gente, assim, tá vivendo, eu vou falar assim, que muito além do meu sonho. Muito além do que um dia eu pedi pra Deus. Muito além do que eu poderia imaginar. Se você falar assim, Chau, fale pra mim o que você sonha. Não passa nem perto do que eu tô vivendo, assim, as promessas que o Senhor tem feito e se cumpriu. E a rapidez com que tá se cumprindo, né? Muito! A rapidez, porque Deus, quando Ele promete, a gente acha assim que vai demorar. Tipo, na verdade, eu creio que é o nosso posicionamento. Se nós não nos posicionarmos, Deus não vai fazer. Exatamente. Agora, quando a gente posiciona, Deus me fez uma promessa hoje, né? Ó, Sara, eu vou te levar para outro país. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aula de inglês, eu vou... Seu passaporte. É o meu passaporte. Exemplo, às vezes, né? Você não tem. Se eu me posicionar não é só você aceitar aquilo que Deus falou pra você, não. Se Deus falou comigo que é pra mim fazer tal coisa, o que eu posso fazer? A minha parte. Qual que é a minha parte? Se é pra mim ir pros Estados Unidos, pra fora, vou fazer um passaporte, eu vou fazer um curso de inglês. Quando isso termina, Deus fala assim, ela entendeu. Aí no outro, se você fica 3 meses se posicionando. Com 3 meses Deus vai fazer, porque você entendeu aquilo que Deus... Eu acredito muito nisso, porque eu tenho vivido isso. Meu Deus. Né? Eu não só entreguei minha vida pro Senhor, eu falei assim que o que Ele quisesse cumprir na minha vida, eu aceitava. Então, desde então, eu tenho me posicionado em todas as áreas, né? Você falou disso? Isso. A gente já foi pra Turquia, Grécia, Portugal, Egito, Israel. Que linda! Eu nunca sonhei em sair de Biúna. Tipo, biunense nunca nem pensou em fazer um passaporte. Não. Então, assim, eu tô vivendo esse extraordinário de Deus. De você ver, assim, olhar pra minha casa, minha família, os meus filhos, sabe? Vivendo algo tão grande que, assim, vindo da minha mãe, dos meus pais, não teria condições. E hoje eu tenho condições de viver isso. E meus filhos poderem viver isso através de um posicionamento de uma família. Porque logo que eu me posicionei, meu marido também se posicionou. Então, antes nós éramos um casal, mas que vivia mais separado, por mais que era companheiro, amigo, mas era separados. Hoje não. Hoje a gente se tornou um, sabe? No chamado, no companheirismo, em tudo, sabe? Assim, Deus restaurou por completo um casamento que, quando eu perdi o divórcio pro meu esposo, eu falava que eu não amava mais ele. Meu Deus. O inimigo fez eu acreditar que eu não amava mais, que não, sabe assim, quando você olha, você fala assim, não tem mais jeito. Sabe, assim, você fala assim, não tem mais jeito. Não gosto mais, eu não amo mais. Pensa o seu marido ouvir de você também isso. Meu Deus. É muito forte. E aí Deus vai lá e fala assim, pra você não tem jeito.
Pra você não Meu tem. Deus. Mas pra mim nada é impossível. Glória a Deus. Então ali o Senhor começou a me restaurar primeiro. Depois veio segundo o meu esposo e restaurou o nosso casamento, restaurou a nossa casa. Sabe, os nossos filhos hoje vivem num lar que, assim, tem paz. Paz. Sabe? Paz. O mundo pode estar acabando, a gente tem muitos problemas, dificuldades, temos sim, financeiro, É tudo. o Tem! que mais ataca a gente é o financeiro, é o sentimental. Mental, tudo. Mas assim, hoje o meu lar tem paz. Glória a Deus. Hoje eu olho pro meu marido, eu amo ele. Hoje eu admiro ele como homem, sabe? Assim, eu olho pros meus filhos, eu falo, Senhor, como eu sou abençoada. É. Meu Deus, eu fico assim, pra mim isso, se Deus tivesse escrito só isso, Meu Deus. pra mim já era o tava- suficiente. Mas ele vai muito além. Ele faz muito mais do que a gente Glória a pensa, Deus. sonha. Aleluia. Ele nos leva a lugar que você nunca pensou, nunca nem sonhou. Jesus, é verdade. A Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores. Eu que os achava nossos. que era só um versículo. Um versículo, até viver. Até viver. Até viver. É porque a gente traça objetivos na vida da gente, planos, sonhos, mas a gente nunca faz os nossos sonhos direcionados à vontade de Deus. Sim. Sempre é alguma coisa. Eu creio que o sonho do ser humano é pelo aquilo que a gente vê. Sim. Eu vejo, o meu sonho é ter uma casa, meu sonho é ter um carro, meu sonho é ter uma família pelo aquilo que a gente vê. Só que os sonhos de Deus não é pelo aquilo que a gente vê. Não, é muito maior. É pelo aquilo que a gente vai viver ainda. Não, gente, eu tô arrepiada. É isso. É sério, o sonho de Deus não é pelo que a gente, os olhos humanos contempla, é pelo aquilo que a gente vai viver lá na frente. Hoje pra nós é pouco, sabe, Giovana? Hoje é pouco. Mas aí Deus fala assim, nossa, se você já tá assim, indo só nesses países, imagina! Deus olhar pra você, sabe? Você não nasceu no berço evangélico. Não. Você não foi criada no lar evangélico. Você passou, igual você falou sobre divórcio, né? Que sua mãe e seu pai se separaram. Talvez o seu casamento, isso respingou em você. E você via aquilo ali como base pra você. Normal. Pra mim. Não deu certo, mas cada um vai pro seu caminho. Sim. Só que ali Deus quebrou a maldição eu creio. na sua vida. Eu creio. Você tá entendendo? Quando Deus uniu você e seu marido, por mais assim que dentro de casa vocês estavam separados, mas quando você teve o posicionamento, que Deus uniu você, a maldição hereditária que estava ali, acabou. Porque o diabo achou que ia lastrando isso sobre, foi na vida da mãe dela, vai na vida dela. Não, ali foi quebrado. Eu creio. E foi pelo seu posicionamento. E assim, eu quero muito que você olhe para aquela câmera e dá conselho para essas mulheres que querem divorciar, que não conseguem mais olhar pro marido, que não conseguem amar mais o marido, que está desesperada dentro do lar. Porque a Bíblia fala assim que a mulher sabe edifica a casa dela. E é verdade. Porque se a mulher falar que vai ter divórcio, o homem vai e divorcia. Se a mulher falar assim que a casa tá bagunçada, a casa fica bagunçada. Se a mulher falar que não quer mais, tudo para. Então, você posicionou, eu quero que você dê um conselho para essas mulheres. Posiciona pela tua casa, posiciona pela tua vida, porque tem muitas mulheres que o marido não é crente, Sim. sabe? Tá desesperada, quer chutar o pau da barraca, como dizem aí, e você se posicionou. E assim, por que Deus está falando isso? Porque quem posicionou foi quem queria o divórcio. É mistério de Deus. Ninguém, uma pessoa que quer divórcio, ela não posiciona. Não. Você tá entendendo? Então, tem o mistério de Deus com você. E você vai ministrar para muitas mulheres que quer o divórcio. E você vai falar, eu que queria o divórcio. Mas eu me posicionei porque Deus me chamou a lutar pela minha casa, pela minha família. Eu quero deixar, não é Meu nem um Deus. conselho, eu vou deixar assim Meu Deus, uma prova aleluias. viva. Eu vivi isso, eu posso Aleluias. dizer pra você que muitas vezes você vai achar que não tem mais jeito, que você não ama mais o seu esposo, que Aleluias. não tem como. Eu falava isso, não tem jeito, não tem Meu mais Deus. jeito. Não tem como. E eu falo pra você que se você se posicionar como Glória mulher, a Deus. Aleluia. orar, jejuar pela sua casa, pela sua família, se posicionar no secreto. Deus tem falado Aleluias. muito comigo no Glória a secreto, Deus. sabe? Ele buscar essa intimidade primeiramente com o Senhor. Ele vai restaurar. Eu creio nisso porque Ele fez na minha vida e Ele quer fazer na sua Glória vida. a Deus. E você que às vezes
recebeu essa carta de divórcio. Às vezes é o seu marido pedindo o divórcio, Deus. ou a sua esposa Meu pedindo Deus. o divórcio. Se posicione, mostre pro inimigo que na sua casa quem manda é o Senhor, é Ele que é o Deus da sua vida, e que você vai se posicionar e que sua casa não vai ser derrotada. Eu creio que o Senhor vai entrar com a tua mão poderosa e vai restaurar a tua casa, vai restaurar a tua família, e assim como eu hoje estou aqui testemunhando o poder de Deus, você também vai testemunhar. Mas você precisa se posicionar, e se posicionar é no secreto, é no silêncio com o Senhor, com o joelho no chão, orando, se derramando na presença do Senhor. E eu creio que Deus vai fazer, eu creio, porque eu sou a prova viva do que o Senhor faz e o poder que Ele tem sobre nós quando nós nos posicionamos, quando Ele vê uma filha, um filho que deseja o que Ele deseja. O Senhor, Ele não quer ver famílias separadas, destruídas. Esse quem quer é o inimigo das nossas vidas, das nossas almas. Mas nós temos um Deus poderoso que pode entrar e restaurar, que nada é impossível para Ele. Mas Ele precisa que eu e você se posicione, que eu e você busque a face dEle, busque os pés do Senhor. E eu estou aqui nessa tarde para dizer que assim como o Senhor fez na minha vida, me restaurou o meu casamento, o meu lar, Ele pode fazer na sua vida. Amém. Menina, eu tô arrepiada, eu tô sentindo Deus aqui, Aleluia, eu tô sentindo Jesus. Deus. Glória a Tô Deus. sentindo Deus Nossa, aqui. tô até suando. Eu tô com as minhas pernas tremendo e eu tava aqui antes de você chegar e eu chorei e eu falei com Deus, Deus, eu preciso saber se eu tô no caminho certo. Senhor, eu preciso saber, porque às vezes as pessoas acham que é só um podcast, mas não é só um podcast, não é. É um culto, é uma ministração, é um aprendizado, e o Espírito Santo, ele quer fazer isso. Às vezes a gente não deixa mais ele fazer, a gente não dá mais liberdade. A gente quer controlar ele. Você vai assim, é assim que eu quero. Você sabe? Você vai falar isso, isso, né? E ele não, você não. E esses dias ele tem ministrado muito no meu coração, e ele falou, o Podstar vai muito além das redes sociais. Amém. Vai muito além do Instagram. E hoje, quando parou tudo e nós não estamos ao vivo, isso provou mais uma vez porque o que ele tem que fazer, você não precisa estar ao vivo. Você pode estar na fila do banco, você pode estar assim, saindo com seus colegas para se alimentar, fazer alguma coisa, e Deus vai usar você para falar com eles. E Deus quer isso, que a gente usa o tempo que a gente tem, o tempo que ele nos deu para pegar a palavra, independente de ser rede social, se não é, sabe? E às vezes eu tô aqui fazendo meus cabelos, né? No secreto. Às vezes você fala assim, às vezes eu dobro meu joelho e falo, Deus, o que o Senhor quer naquele podcast no próximo dia? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer? Sabe? E ele só falou, olha, seja Jeremias, que eu vou colocar a palavra na tua boca. Então eu tô muito feliz. Ai, meu Deus! A vontade de chamar, vamos pros intervalos pra gente tomar uma água, um café. Não tem intervalo, os irmãos adoram. Eu ainda vou ter um programa de TV. Ai, eu até arrepio, gente. Mediante tudo isso, que essa história toda, porque tem história, né? É muito Esse grande. livro é só um. Isso vai é ter só mais. um testemunho. É só um testemunho que eu nem contei ainda. Agora você fique à vontade. Fala sobre o livro, fala sobre como Deus te levou a escrever. Você escreveu? Você gosta de escrever? Não. Ai, que mistério, Deus. É Deus, não é possível. Eu sou péssima em redação. E Deus fala, tu é péssima, mas eu vou te usar nessa área. Não, é tão tremendo, porque assim, Deus me deu em sonho. Nesse período, depois de 2023, eu tive um aborto, né, ali, antes do Samuel. Então foi um momento de muita dor. Meu Deus. É um testemunho que também Deus já tá. Que precisa só pra ele, só pra esse período eu preciso de um tempo só pra ele. Então eu vou só resumir um outro podcast que ele sabe, né? Outro, vai ter sim, Amém. E aí, depois desse processo de muita dor, Deus me levou para um retiro. E aí, nesse retiro ali, foi onde que Deus me curou, assim, total. Mas não é curar porque eu não era curada. Mas você sabe trazer para fora, aquilo assim que você como hoje. nem imaginava que tinha dentro de você. Isso. E Deus falou assim, a gente precisa cuidar ainda dessas áreas aqui. E aí, ali naquele retiro, eu tive muitas promessas. Lá eu recebi o Samuel, depois desse aborto. Deus falou, eu tô te mandando mais um filho. E detalhe, vai ser um menino. Meu Deus. Eu saí daquele retiro sabendo que eu ia ter um filho, menino, e que ia ser parecido comigo. Meu Deus.
Deus Que forte. É muito forte. Deus de detalhes, né? De detalhes. E ali tá. Nossa, aquele momento foi maravilhoso para mim. E no ano passado, Deus colocou no meu coração que era para escrever um livro. Mas por que aconteceu isso? Quem que nunca brincou assim, ai, minha vida dá um livro? Sim, eu muitas vezes. Nossa, o que eu já vivi, minha história dá um livro. Só que o que aconteceu? Nessa viagem para Portugal, ali a Ana Beatriz, ela é uma escritora maravilhosa. E ali, bem na hora da fila que eu ia embarcar, ela estava ali nos esperando, ela ouvindo assim muito rápido, no secreto, nosso testemunho, brincou. Não brincou, vamos dizer assim, profetizou. Nossa, sua vida dá um livro. Gente. O que eu só achava que era meu. Deus usou ela para falar. Para verbalizar o que estava dentro do seu coração. Meu Deus. E eu falei, será, meu Deus? Olha. Será, meu Deus? Tudo bem, isso foi em 2024. Isso, 2024. E aí, tá, a gente foi para Portugal, voltamos, e ela mora em São Paulo, então a gente não tem tanto contato. E Deus começou a colocar isso. Seu testemunho dá um livro, seu testemunho dá um livro. Eu falei, mas eu não sei nem por onde começar, não sei nem escrever. Olha como que Deus faz. E aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela. Eu nem sei se ela sabe disso, porque depois eu preciso até testemunhar isso para ela. Mandei lá, Ana, você poderia me ajudar a escrever meu livro? Olha só. Pois ela nunca visualizou essa mensagem, ela nunca me retornou. Meu Deus. Olha como a gente quer pôr confiança no outro, né? Eu sabia o que Deus falou, mas eu queria pôr a confiança em quem já faz. Mas eu esqueci que quem faz é Ele, não é eu. E aí, tá, ela nem visualizou. Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu faça mesmo, né? E eu, Xauanda, se vire, né? O Senhor que vai fazer. Eu dei uma ordem, as coordenadas também. Você que tem que fazer. Você levanta, que tem que fazer. Levanta, se posiciona. O seu papel é escrever. O meu sou eu que faço. Por isso que é importante o nosso posicionamento em tudo. Se eu não tivesse escrito, esse livro não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse posicionado, esse livro não estaria aqui hoje. Então ali comecei a escrever. Aí eu falei, meu Deus, procurei até no Google como que escreve livro, como que começa, como que faz. Aí começou, né, pra você já ir escrevendo cada etapa. Por exemplo, como foi, o que tal. E assim eu fiz, escrevendo tudo. O que você for lembrando, vai. Isso. Aí depois eu vim organizando. Aí passei pro computador, né, ali no Word. Sem nada, sem ponto, sem nada, porque eu não sou nada boa com isso, onde era parágrafo, nada. Só fui escrevendo. Tá, finalizei. Procurando uma escritora, uma editora. Editora. Olha só. Procurei muitas. E era bem no finalzinho do ano, dezembro. Tava praticamente tudo fechado. Falei, Senhor, meu Deus, o Senhor falou. E eu tinha sonhado naquela semana que eu estava fazendo o lançamento do livro nesse retiro que eu participei. Falei, meu Deus, como assim? Jesus, olha. Senhor, meu Deus, né? Já fiquei com medo, né? Porque primeira coisa. A gente sente medo do que Deus pode fazer. E aí eu terminei, procurei uma editora e todas de porta fechada. Final do ano. E eu tenho um caderninho que eu também, você que está assistindo, eu vou dizer assim, te inspiro a fazer. Todo comecinho do ano, eu pego um caderno e faço minhas anotações do ano de 2026. Ai, a Xauanda tem desejo disso. Aí meu sonho agora é ir pra África, né? Tá lá no meu caderninho. Nem vou falar, Senhor, amo. É o meu sonho, né? Olha, tá lá no meu caderninho. Então você coloca seus sonhos, você apresenta ao Senhor, você ora, Senhor, esses aqui são os meus desejos. E se for da vontade dele, vai se cumprir. Mas talvez não seja no ano 2026, que seja no ano 2027. Sim. Mas ali tá apresentado ao Senhor. E eu tenho certeza que ele vai fazer, porque, olha, tudo até hoje. Meu Deus. No meu caderno. Eu tenho um caderno só de coisas que já realizaram. Assim. Deus já fez. Meu, olha. Jesus. E aí, tava lá o livro, né? Como Deus tinha colocado no meu coração, eu coloquei lá. Até 2026 esse livro vai ser escrito. Glória a Deus. Janeiro, me aparece lá no Instagram. A editora Os Improváveis. O Legado dos Improváveis.
improváveis. Meu Deus, o seu perfil assim no nome da editora. Até na editora. Meu Deus. E eu mandei pra eles, olha, eu tenho um livro assim, sim, escrevi, tal, manda pra nós, né? Vou visualizar. Eles falaram, nossa, vai tocar, tenho certeza, vai ser bem esse instrumento. Meu Deus. São cristãos também, então tudo assim, não viu só como um livro, viu como mas testemunho. como um testemunho, como uma ferramenta de Deus. Meu Deus. E aí isso me deu ainda mais assim, mais ânimo ainda. E aí eu mandei, eles mandaram pra mim, eu falei, eu vou fechar. Orei ao Senhor um dia antes, né? Eles apresentaram, eu orei, porque tudo nós devemos orar e apresentar ao Senhor. Exatamente. E eu orei e apresentei, Deus deu muita paz no meu coração, vai minha filha. E ali eu fui. Menina, um mês o livro estava pronto, porque daí eles fizeram a parte, assim, você vê que eu não entendo nada, né? Como que Deus faz. Mas assim, a parte da letra, fonte, tem todo uns detalhes, né? Eles livro, organizam, né? Organizam tudo pra mim. Você vê, eu mandei cru. E eles fizeram acontecer, né? Assim, então você vê que Deus é maravilhoso. Como Deus, mesmo quando você não sabe, Ele coloca os caminhos. E quando tiver uma porta fechada, não desanime. Porque às vezes não era para você entrar por essa porta, mas já tinha uma outra porta te esperando. Assim como eu fui procurar em outras editoras e as portas estavam fechadas, o Senhor já tinha uma outra preparada para mim. Que ia entender e que ia realmente, o que o seu livro ia realmente chegar em pessoas e causar aquilo que Deus quer. Sim. Porque outra editora poderia falar, nossa, tira isso. Tira aquilo. Ah, não, isso tá muito sentimental. Não, isso tá muito espiritual. Não, põe uma linguagem que todo mundo vai ouvir, só que nós somos cristãos. Até um glória a Deus, aleluia, se aparecer no livro, é a nossa essência. Sim, né? sim, a pessoa não vai se incomodar. E mesmo que, às vezes, por exemplo, assim, mesmo os não cristãos, porque esse livro ele é voltado para as mulheres, né? Mas eu creio que tem homens que podem ser alcançados também. Porque o que Deus restaura numa mulher, Ele restaura num homem, né? Então eu creio nisso. Que eu escrevi pensando nas mulheres, mas Deus vai muito além. Deus vai muito além daquilo que eu e você pensa, né? Eu penso que é para as mulheres, mas eu creio que Deus, através da palavra, através da mensagem, Ele vai alcançar um homem, né? Uma jovem. Vai sim, um adolescente. Um adolescente. Então, e aí eu escrevi ali, saiu esse livro em um mês. Você ficou chocada? Chocada. Por isso que eu falo pra você que eu falo, Senhor, o mês é muito rápido. É muito rápido. As editoras, elas demoram no tempo certo, porque Deus é muito lindo. Porque assim, tem coisas que eu escrevi, que Deus falou comigo, Deus está me tratando. Isso não vai, porque isso não entra com o testemunho. Então Deus vai nos limpando e moldando para quando chegar nas pessoas, eles não veem uma forma de ataque, porque não é ataque. Não, é testemunho. É para restauração, é para cura. E você falando isso, esse livro ele só foi escrito porque a última página foi fechada. E eu tive essa experiência, porque assim, como é que fala? É um assunto tão delicado que assim, a gente fica até, sabe, a gente tem que saber como falar, como expressar. Como expressar. Porque assim, como os meus pais eram separados, cada um vive num canto, meu pai é da Bahia, né? Então ele veio no final desse, mesmo que Deus estava trabalhando em mim, ele veio pra cá. E precisava ser essa última parte. Olha, por isso que eu falo que Deus é tremendo, sabe? Você precisava resolver para conseguir fechar o livro. Por exemplo, assim, essa é a chave que fecha essa porta. Meu Deus. E aí meu pai veio, aí eu sentei com ele. E detalhe, meu pai aceitou Jesus nesse dia. Jesus, olha! Meu esposo levou ele pro monte, pro Sabuó, em São Roque. Um dia antes de eu sentar com ele, ele aceitou Jesus. Voltou pra Bahia, assim, sabe? Uma vida transformado. E um dia depois eu sentei e falei, pai, preciso conversar com o Senhor. Meu Deus. Né? Era pôr aquela pedra, sabe, ali. Porque assim, ó, esse livro, ele vai contar um testemunho de uma criança de 7 anos que sofreu abuso sexual. Meu Deus. Então, eu não tô preparada. Porque eu não sabia, né? Você lembra que eu falei, não me conta. Mas pode continuar, Jesus. Meu Deus. Então, quando meu pai veio,
eu precisava contar pra ele porque foi na casa dele. Foi alguém assim que ele estendeu a mão, sabe? Foi alguém assim que ele apoiou e que fez isso com a filha dele, né? Então assim, depois que meu pai veio, eu sentei com ele, eu senti que era, sabe, por quê? Porque ninguém da minha família sabia. Meu Deus. A minha família só veio saber agora. No ano de 2024. Deus te curou para você falar. Contar. Então, assim, eu vivi a vida toda com isso dentro de mim, com essa dor que muitas vezes a mulher, ela esconde, ela abafa dentro dela e diz que tá tudo bem. Então, assim, eu precisei expor essas coisas para fora para ser curada. E esse livro, ele me ajudou, assim, sabe, a Deus falar assim, agora você pode contar. Agora você está restaurada por completa. Agora você, sabe assim, não é da boca para fora. Sabe, o que eu fiz é verdadeiro. E aí meu pai veio, contei pro meu pai, esperei meu pai ir embora para contar para minha mãe. Porque o meu medo era da minha mãe, né, achar que meu pai tinha culpa, né, e ele não tinha culpa. Meu Deus. Né? E aí ele foi embora. Contei pra minha mãe quase infartou. Meu Deus. Minha mãe quase infartou. Minha filha, como você carregou isso tudo, essa vida toda? E assim... Você não deixava transparecer? Nada. E eu conto os detalhes nesse livro, porque eu contei pro meu esposo 6 anos depois só. Porque eu tinha problema no casamento por conta disso. Porque é muito sério. A mulher, toda vez que ela tem a relação... ela se sente abusada, mesmo sendo com seu companheiro. Exatamente. O toque, o jeito, a forma como é tratado, tudo. Traz então, aquele... te leva, te remete para aquele dia. Isso. Então, assim, mesmo contando com meu marido, eu ainda não era curada, não era restaurada. Agora, desde o dia que o Senhor tem trabalhado em mim, sabe? Eu tenho entregado a minha vida ao Senhor, Ele tem, sabe, assim, me lavado. Limpado. Sabe quando a gente fala lavado e curado pelo sangue do Cordeiro? É assim que Deus fez comigo. Meu Deus. Me lavou, me purificou. Hoje eu falo assim, é lógico, meu coração, né? Às vezes tem dia que eu me emociono, mas não é de tristeza. É de alegria, de você ver da onde o Senhor te tirou. Meu Deus. A dor que todo mundo diz que não tem mais jeito, sabe? Assim, que você ouve assim, quem foi abusado, dói na alma. Não tem confiança em mais nada. Você fica com medo dos filhos, com medo de ter filho, com medo de fazer a mesma coisa. Todo lugar que você faz, você vai assim, se tiver alguma coisa assim, te leva para aquele... Te remete. De novo. É como se fosse gatilhos. Os gatilhos. Isso. E os gatilhos, ele não deixa você sair. Ele te paralisa. Aí você vai e volta a viver tudo novamente. Então e você quem fica tá ao nesse seu redor, ciclo de dor. E você fica num ciclo de dor. E eu, antes de conhecer, eu conheci meu marido, eu tinha 17 anos. E tudo isso me remeteu muitas dores. Muitas dores. É que eu não posso contar tudo, porque senão, né? Porque não vai contar tudo, vocês têm que ler o livro. Tem que ler o livro. Né? Mas assim, eu conto como foi a minha adolescência com isso. Eu conto como foi com o meu marido. Eu conto como foi contar pro meu marido, né? E agora, recente, contei pra minha família. Minha mãe mesmo, minha filha, minha mãe, ela não conseguiu nem ficar na minha casa, porque nesse dia ela tinha vindo em casa, ela nem conseguiu ficar, ela teve que ir embora, ela passou mal, sabe? Porque assim, eu me coloco no lugar dela hoje, sendo mãe de uma menina, a minha filha esperar a vida inteira pra contar isso, só que eu vejo que é o tempo de Deus. Eu acredito que o que foi, não ia mudar se eu tivesse contado antes, mas o que ia acarretar na minha família, às vezes essa estrutura que Deus me fez, mesmo com tanta dor, continuar, talvez eles não. Porque se minha mãe, me vendo curada, passou mal, imagina lá atrás. Eles teriam tido atitudes assim, talvez que eles iam arrepender. Mas hoje, assim, é muito delicado, gente, porque agora você vai ter que aceitar o processo dela, depois ela ter ficado sabendo, porque ela vai se sentir culpada, eu não enxerguei na frente do meu nariz, eu não enxerguei nada. Como eu não percebia, exatamente. Eu tinha comportamentos muito agressivos. Exatamente. Eu era muito agressiva, eu chorava por nada, Meu Deus. né, assim, modo de dizer, você não sabe o motivo.
Só que eu só vim entender isso que, assim, eu creio que é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Eu só vim entender que eu tinha sido abusada com 17 anos. Meu Deus. Porque ele passava como se fosse normal aquilo? Porque é assim, ó, eu tinha 7 anos. Então, porque assim, ó, eu ficava 1 ano na casa do meu pai e 1 ano na casa da minha mãe. Então, o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano lá, só que eu falo que é cuidado de Deus na questão de eu não saber, porque assim, eu não sofria daí tanto, porque aquilo se tornou normal pra mim, inocente, uma criança de 7 anos, nossa, meu Deus. Achei normal. E ainda dava doce, assim, você é agradada, então aquilo parecia um carinho ainda, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Aos 17 anos, até então eu não sabia que eu tinha sofrido um abuso, até os 17 anos. E com o meu comportamento, porque na primeira noite com meu marido eu chorei, e ele percebeu algo, ele falou, tem algo errado com você, né? E ele falou, tem algo errado. E eu não contei. Falei, não tem nada errado, né? Que a mulher, ela consegue disfarçar muito bem. E é isso que é o nosso ruim. A gente disfarça por fora muito bem, mas por dentro a gente vai morrendo. E aí eu peguei e fiquei ali, distorci a conversa, não aconteceu nada. Mas ele falou, você deveria passar numa psicóloga. Sabe, assim, tipo, tem alguma coisa errada mesmo. Ele percebeu que tinha algo errado. E eu falei, tá bom, porque eu sei que eu preciso. Porque no mesmo tempo eu era feliz, no mesmo tempo eu chorava, no mesmo tempo não tava nada bom, no mesmo tempo eu não sabia, era muita emoção que eu não sabia. E aí fui na neuropsicóloga, na neurologista, era a primeira que eu fui, assim, pra entender. Tudo é instrumento de Deus. Tudo é instrumento de Deus. E às vezes as pessoas falam, mas pra que ir no médico? Gente, o médico é instrumento de Deus. A psicóloga é instrumento de Deus. O neuro, porque foi lá quando eu sentei naquela salinha. E ela me conta como é a sua vida. E ali eu comecei a pôr. E ela falou pra mim, como era a sua infância? Meu Deus. Aí o seu comportamento até muda. Aí, parece que aí vem pra luz. Até aqui você poderia ir, agora você tá querendo ultrapassar. E ali naquele momento eu consegui me abrir com ela. E ela falou, aí tá a causa de tudo que você vive. E aí você ouviu da boca dela que eu tinha sido abusada. Olha pra você ver, aos 17 anos. E através de um olhar do meu marido. Talvez poderia ser que eu tivesse com essa dor até hoje, sofrendo nesse ciclo de dor, mas Deus, ele traz o que está nas trevas para a luz, para que você possa, para que o poder e a glória dele venha te curar. Porque é só eu e você que pode fazer isso, pôr para fora. Deus, ele sabe que está aqui. Ele sabe, ele conhece o meu coração e o seu. Mas ele precisa que a Shawanda fala, Senhor, me cure. Senão não há cura. Meu Deus. E ali passei caminho, não era cristã, então fiz ali uso de medicamentos controlados por mais de 1 ano. Antidepressivos fortes, tarja preta, assim, porque eu entrei, depois que mexeu, aí começou o que eu não tinha, aí começou a ter, não dormir direito, ansiedade, que já tinha mais para dentro, começou a ser para fora. E aí, o que aconteceu? Por muito tempo tomei antidepressivo. Deus, Jesus. Mas Deus, com a sua misericórdia, o seu amor, eu falo assim, Senhor, obrigado. Eu tenho que passar o dia agradecendo ao Senhor. Porque mesmo não estando na presença dele, mesmo não sendo entregue, sabe? Você viu o cuidado de Deus em cada detalhe, sempre na sua vida? E ali eu entreguei, eu falei, Senhor, eu não quero viver de remédio depressivo. Tão nova. E aí o Senhor me libertou disso, graças a Deus, mesmo não tendo conhecimento, mesmo não sabendo como, mas eu sempre tive fé em Deus. Eu sempre pedia para Deus nos meus dias de tormenta, né, nas noites que eu saía para balar, porque, se eu contar,
Você não tem cara, Jesus. Não tem cara de balada, Jesus. Como Deus transforma. Amanhecer na manhã, na madrugada. Menina, mas como Deus transforma, mas ele transforma de um jeito assim que você fica irreconhecível. Menina, na minha época, eu rio assim, eu fico feliz hoje, mas do que Deus fez. Da onde Ele me tirou. Você não tem cara. E aí, hoje eu olho, eu fico feliz do que o Senhor fez. Porque naquela época eu chorava para Deus, porque eu era conhecida que não valia nada. Quem se aproximava perto de mim não era assim porque queria algo sério comigo. Meu Deus. Era só mais um que queria curtir. Por quê? Qual que era a minha fama? Baladeira, dançava a noite inteira, até o chão. Gostava de chamar atenção. Meu Deus. Mas é tudo reflexo daquela menina de 7 anos. É porque você não conseguia botar pra fora. Ninguém sabia. Nem eu pensei. Então, muitas vezes, atitudes que eu tive, não é porque eu queria. Você é induzido a fazer. Porque aquilo pra você é normal. Você se mostrar o seu corpo. Tudo é normal. Tudo normal. Barriguinha de fora. Não, eu não acredito. Não acredito nisso, porque Deus, quando Ele... Gente, essa é uma das primícias de Deus que eu fico apaixonada. Se você pega a Chauana de, vamos dizer assim, 10 anos atrás e coloca perto dela de hoje, você fala, não, você não vê semelhança alguma. Nem no falar, nem no olhar, nem no vestir, nada. Porque Deus, quando Ele entra, Ele muda tudo. Tudo. Ele faz tudo novo. Tudo. Tudo novo. Tudo novo. E eu vejo assim que o meu casamento foi, querendo ou não, por mais que eu não tinha essa entrega ao Senhor, foi onde Deus me guardou. Porque eu encontrei alguém que me amava, que cuidava de mim, porque até ali eu sofri por conta disso, né? Eu não me sentia amada, não me sentia valorizada, não conseguia ficar com ninguém. Por exemplo, era muito dependente emocional. É muito, assim... É muito doido, porque no mesmo tempo você quer uma pessoa, no mesmo tempo você não quer jamais ela, e você sabe que aquela pessoa é uma pessoa boa, mas você nem valoriza. É algo assim muito do inimigo mesmo. Ele usa daquilo que foi dor para te impulsionar ainda não viver as promessas de Deus. Ele faz uma bagunça, né? Vamos falar, ele faz isso. Na sua mente, no seu corpo. Um dia você põe uma roupa para sensualizar, se acha linda, maravilhosa. Aí depois, no outro dia, você chora, você não se acha linda. Aí no outro dia, um dia você ama, outro dia você não ama. Então ele parece que não é a mesma pessoa. E Jesus não. Jesus, ele chega para dar identidade. Assim, você é aquela pessoa. Filha, sabe? Sempre. É a Chauana mudada pelo Espírito Santo. Hoje eu sei quem eu sou, né? Hoje eu sou filha de Deus. Hoje eu sou a Chauana que o Senhor restaurou. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sei que hoje eu posso andar de cabeça erguida. Sabe? Que não tem como falarem mais. E antes eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Hoje, assim, eu falo, gente, eu tenho vergonha de contar o meu testemunho. Eu não conto assim com alegria, não, de contar. Eu conto... mas para glorificar o nome de Deus, para as pessoas verem que Deus não quer pessoa perfeita. Não. Você não precisa estar perfeito para vir para a presença do Senhor. Você só precisa se entregar e o Senhor é quem vai fazer. Exatamente. Né? Hoje eu olho assim e falo, Senhor, se o Senhor fosse olhar para Chauana, nem estaria como aqui. todo mundo olhava, meu Deus, eu não valia nada. Sabe quando a pessoa, aquele ditado, a pessoa fala, nem R$1? Meu Deus. Era a Chauana até os 17 anos de idade. Com 17 anos de idade eu não valia nada. Meu Deus. Sabe? E eu nunca esqueço um dia que eu falei pra Deus, tem louvor que a gente louva e as pessoas não sabem que aquilo ali é uma oração a Deus. Quantas vezes, depois de sair de uma balada ali, dançando a noite toda, beber, eu nunca fui de beber assim mesmo, mas de dançar assim, parece que tinha um sangue, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, parece que eu começava já, sabe? É uma coisa assim do inimigo. Mas era uma forma de você botar pra fora o que tinha dentro. O que tinha dentro.
Você estava bagunçada, mexida por dentro. E aquilo... Então o diabo fala, ou você vai entrar pro caminho da prostituição, ou pra droga, ou você vai dançar. Alguma coisa ele vai te direcionar. E o meu era isso. E eu falava que eu dançava bem, né? Todo mundo em volta, fazia até roda. Meu Deus, não vou nem falar. Meu Deus. Ai, irmã, sabe do céu. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos libertado do nosso passado. Misericórdia. E hoje quem vê nós assim, honradas, não, ninguém sentadas, acredita. honradas assim, por Deus. Por Deus. Ninguém Sabe, acredita. hoje eu vejo as pessoas olhando pra mim e falam assim, mas você grava, você é comunicativa, você não tem ideia. Eu sou comunicativa agora com o meu corpo, com minha alma e meu espírito. Mas quando eu não era cristã, eu dançava e parecia que o demônio entrava. Qualquer ritmo. E todo lugar que chegava chamava atenção. Não, o pezinho já era tipo assim. E chamava atenção, né, amiga? Aquele negócio, Sim. como assim, sabe quando o diabo ele quer te mostrar que ele pode te dar tudo e pra não te tirar, pra você não sair daquele ambiente, aí chega Deus e fala, opa! Só que comigo era algo assim, mas no mesmo tempo ele judiava de mim. Meu Deus. Porque no mesmo tempo eu dançava, se sentia feliz, quando eu ia pra minha casa eu chorava. Chamava e clamava a Deus. Parecia que saía do corpo e deixava só a Chauana ali que já não se sentia mais nada, porque o ambiente que ela estava chamou atenção e ali ela voltava para casa dela, era a Chauana que a verdadeira aquela, sabe? Era a Chauana com os seus traumas. Né? E eu nunca esqueço que eu louvava muito aquele louvor. Entra na minha casa. Ai, Chauana, para. Deixa eu te falar. Minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, Jesus. Por isso que eu tô aí. Por isto que Deus falou, leva ela. Leva ela. Por isso que olha, eu tô aqui, agora eu tô tremendo, tô mais tremendo que antes. Por isso aconteceu todo aquele reboliço. Chauana, quando você estava vivendo esses seus traumas, e quando você estava tendo encontro com Deus, foi exatamente nos anos que Deus me trouxe para a presença. Quando você me respondeu, você falou assim, olha, Deus, você escreveu na mensagem, assim, na sua biografia que você escreveu lá, que Deus, ele une pessoas com propósito. Sim. Eu estou arrepiando aqui. Porque, Chauana, tudo que você está falando, tá, assim, parece encaixando na minha história. Mas tá encaixando, você não tá entendendo. Tá encaixando. Você falou sobre o divórcio do seu pai e da sua mãe, eu passei por 2 divórcios. Eu sei o que é. Você falou, eu nunca fui abusada sexualmente, mas eu fui abusada psicologicamente. E agora, para acabar comigo, você louvou um louvor que era o louvor que o diabo queria me chamar para ficar no mundo. É o louvor que o diabo fez com que preparou tudo. Preparou uma roda lá na minha cidade e meu amigo sabia que eu cantava. E esse louvor foi quando foi lançado, esse louvor. E quando eu estava tocando esse louvor nas redes sociais, e estava no centro de Macumba, estava em tudo enquanto é lugar, o pagode, estava tocando esse louvor. E foi quando eu recebi a proposta que o diabo falou que mudaria a minha vida. Com esse louvor. Na frente de toda a cidade. Estou falando com você que eu estou arrepiando. E o meu amigo tirou na roda de pagode esse louvor. Sara, nós vamos tirar um louvor que está no auge agora e você vai louvar para nós, porque ele queria que eu louvasse. Ele queria que eu entrasse na banda para tocar, para cantar com eles. Meu Deus. Chauana, o louvor era esse. Entra na minha casa, como usar Zaqueu em forma de pagode. Quando você abriu a boca e você falou desse louvor, a minha alma tá tremendo de um jeito que eu não sei nem como explicar para você. É Deus. E Chauana, na hora que ele falou, louva esse louvor, Sara, canta, você sabe, a minha voz não saiu. Eu fiquei muda, a cidade inteira assistindo, eu fiquei muda. E ele falou, você não canta nada não. Ele passou assim uns 3 dias e eu voltei para a presença do Senhor. Ai, tá. Chauana, olha isso aqui. Glória a Deus. Você tá entendendo? Glória a Deus. Então, você não tenha dúvida do que Deus faz na tua vida. Você não tem dúvida onde Deus vai te levar. Amém. Isso não está acontecendo só comigo. Você vai abrir a sua boca em alguns lugares e tem mulheres, tem homens que vão levantar e falar, eu estou passando por isso, eu vivi exatamente isso, nesse mesmo ano, eu vivi exatamente isso, porque Deus é um Deus de conexão.
Ele vai conectar a sua história com outras histórias. Por isso que Deus te levantou e por isso que Deus está com pressa. O que Deus te trouxe aqui, você está achando que é só o seu livro. Mas Deus te trouxe aqui para mostrar para mim da onde Ele me tirou. O que Ele vai fazer porque eu abri mão. E até o louvor que você louvou, Deus é Deus de detalhes, detalhes. Por isso que eu falo para você. Você é escolhida por Deus. Assim, Deus está falando para mim que na sua família ninguém dava nada por você. Você era rejeitada da família. Você era excluída da família. Muitas vezes eu ouvi que, por exemplo, ela vai engravidar cedo. Exatamente. Não vai ter uma família. Nenhum homem vai querer assumir ela. Isso mesmo, eu ouvi muito isso. Você está entendendo? E Deus te trouxe para falar para você. Não te dei só uma família. Eu te dei a família. Eu te dei o marido. Eu te dei os filhos. Tudo que a sua linhagem veio com maldição, você quebrou a partir do momento que você aceitou Jesus. Amém. E você não está entendendo a pressa que Deus está tendo. Amém. Porque a sua família vai ser alcançada. Pessoas que da sua família que nem conversam mais com você, que não conversavam com você, vai olhar e vai falar, eu vejo Deus na vida dela. As mesmas bocas que profetizaram que você não teria um casamento abençoado. É as mesmas bocas que hoje vai abrir e falar, aquela é uma mulher de Deus, ela é minha parente, ela é minha prima. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Sim. Esse livro aí é só o começo do que Deus vai fazer. Amém. Tá? E fala mais, senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Tremendo. E esse louvor, assim, era o que me dava, parece que esperança, sabe? De um dia Deus me tirar mesmo daquele lugar. E eu nunca esqueço, assim, que eu nem coloquei isso no livro porque é muito forte, mas teve uma vez que eu voltei ali na madrugada, me senti um lixo, porque é isso que o inimigo faz conosco. Ele te leva pra bagunça, ele te leva ali para aquele momento de prazer, sim, ali momentâneo, mas depois é como se ele te mostrasse o que você fez, te apontasse, te condenasse, assim, tá vendo? Olha o que você fez. Ele te acusa e você tem aquele sentimento de culpa, de por que eu fiz aquilo, sabe? Assim, e você fala que não vai fazer mais, mas no outro dia você tá fazendo de novo. Porque enquanto a gente não entrega a nossa vida pro Senhor, é o inimigo que tem poder sobre a nossa vida. É Ele que vai te conduzir. E a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, aí é o Senhor que tem poder sobre a sua vida. E eu nunca esqueço, numa madrugada eu voltei e falei assim para Deus, graças a Deus o Senhor não ouve porque Ele conhece o nosso coração. Mas um dia eu falei assim para Deus, Senhor, me desfigure. Para que nenhum homem chegue perto de mim. Tenha desejo, não tenha vontade. Me desfigure, que eu fique feia, Senhor. Sabe? Nunca vou esquecer de quando eu pedi isso para Deus. Porque eu não conseguia dizer não. Então, eu sou a prova viva de que Deus faz tudo novo. De que Ele restaura, traz identidade, traz cura e ainda nos exalta. Mas a partir do momento que nós abrimos nosso coração e faz uma entrega total. Meu Deus. E aí, escrevi, lancei outra luta. Quando eu lancei o livro, foi para lançar o livro. Eu tinha preparado um lugar, que eu achava que lá era um lugar. Mas eu tinha apresentado ao Senhor tudo. Mas ainda não ia ser do jeito que o Senhor queria. Ainda faltavam alguns detalhes. E num dia antes do lançamento, o local falou assim para mim, mudou tudo. Tudo que nós tínhamos combinado, eles não cumpriram. Eles mandaram mensagem para mim no sábado, o lançamento era no domingo. Olha, não vai poder ser assim, é assim, é assim, é assim. E eu falei, não foi isso o nosso combinado. E ali eu fui buscar de Deus, aquilo me deu uma inquietação, algo muito forte. Eu falei, não é assim as coisas. Né? A gente tem que ser pessoas de palavra. Se eu falei, irmã Sara, eu tô aqui no domingo, eu tenho que estar aqui. Exatamente. Não é assim, eu não vou hoje. Não. Sabe, nós temos que honrar outra pessoa também. Né? Eu tá aqui, eu me sinto honrada. Porque é Deus. É Deus. E aí, eu falei, busquei. Falei, não vou fazer.
Cancelei tudo, mandei mensagem para todo mundo pedindo desculpa. Se não for do jeito de Deus, do jeito que Deus quer. Falei, olha, desculpa, não vai acontecer e tal. Tive um imprevisto com o local, a pessoa voltou atrás, contei o que tinha acontecido, voltou atrás, então eu não posso que seja assim. E aquietei o coração, cancelei. Na mesma semana, Deus começou a falar comigo como Ele queria. Meu Deus. Só mulheres, no que eu tinha preparado, ia ter homem no local. E Deus falou pra mim, onde tem homem, a mulher não consegue se liberar. Deus. E aí eu falei, tá bom, Senhor, então o Senhor quer assim? Então tá bom, foi assim. Tudo, Deus começou a dar os detalhes como Ele queria. Procurei a decoração que eu queria também. Porque Deus faz o desejo do nosso coração também. E aí eu peguei e falei, comecei a sonhar com o local. E Senhor, onde o Senhor quer, procurei muitos locais. Tal. E foi lá no quioscão do Colinas, que eu moro no Colinas, né? Então foi lá no quioscão, um ambiente bem tranquilo. Bem assim, aquele ambiente de Deus mesmo, paz, né? Assim, sabe? No meio de árvores, tudo perfeito. Falei, tá bom. Então cancelei o que era para homem e mulher, no convite somente para mulher, porque Deus ia ministrar na vida das mulheres. Você vê, tudo tem luta, mas nem tudo é pra ruim. Ainda é pra melhor, vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. Meu Deus. E ali foi tremenda, a irmã Línia ali participou, muitas mulheres ali conseguiram se abrir, conversando, colocando, eu passei a mesma coisa que você. Foram curadas. Meu Deus, assim, então, tem hora que a gente não entende os mistérios de Deus, mas a gente só precisa confiar. Só confia. E aí, lançou o livro, foi maravilhoso. Maravilhoso, assim, eu falo que eu não tenho palavras, que eu só tenho que agradecer, porque assim, Deus me escolheu, assim, uma pessoa que ninguém dava nada, que não tem nada, eu não tenho nada, não sei falar direito, tem hora que eu me embanando toda, né, sou vergonhosa. É o jeito, Deus enxerga em nós coisas que nós não enxergamos. Não enxergava. Coloquei ali a confiança em uma pessoa e Deus falou, não é do seu jeito. Deus, é assim. É do meu jeito. E aconteceu. E assim, Deus tem feito... Eu não tenho palavras assim pra Não consegue descrever, né? Descrever. É algo assim indescritível que Deus faz. E pra glória de Deus, eu já tô com outra. Porque vai continuar. Tô tremendo porque assim... para eu estar aqui é confirmação de Deus, né? A gente faz algumas viagens missionárias durante o ano, assim, quando Deus coloca, direciona, a gente vai. E no ano passado a gente foi para o Paraguai e nós fizemos missão lá, ali com os irmãos ali, e nós criamos, sabe quando não é só... virou uma amizade, irmãos, vínculos assim, muito forte. E aí eles estiveram aqui agora no dia 4 de abril. Dia 2 de abril, eu nunca vou esquecer essa data também. Dia 2 de abril. E foi o irmão Agostinho que ministrou ali no culto. E ele falou pra mim bem assim, Deus usou tremendamente a vida dele. Ele falou bem assim pra mim. Por isso que é importante nós, mulher, nos posicionar. Porque quando a gente se posiciona, Deus faz. Deus faz. Né? E ele falou bem assim pra mim. Eu preciso que você desça ainda mais no secreto. Meu Deus. Do que eu vou fazer. Falei, meu Deus. Ainda falou bem assim, seja menos Marta e mais Maria. Ui, Jesus. Mas por quê? Às vezes as pessoas acham que Marta é só no trabalho. E não. Marta é no pensamentos. Porque você pode estar na presença do Senhor, mas com o pensamento trabalhando. E era assim, eu estava no meu secreto. Eu tenho um filho pequeno de 1 ano. Então ele é muito agitado, ele está numa fase. E se eu não me posicionar, essa fase dele vai me consumir. Exatamente. E a gente pode se perder nisso. E aí, eu falei, meu Deus, na hora eu levei um baque, né? Menos Marta e mais Maria. Eu falei, Senhor, será que eu não estou te buscando o suficiente? E ele falou bem assim, não é que você não me busque. Mas para o que eu vou fazer na sua vida, ainda precisa de mais profundidade. Meu Deus, olha, eita Deus, meu Jesus. Tem muitas mulheres
que precisam ser alcançadas. E ele falou bem assim, seu telefone vai tocar. Meu Deus. Por isso que eu tô falando que é confirmação de Meu Deus, Jesus. eu tá aqui hoje. Seu telefone vai tocar. A irmã que tá aqui, tá assistindo, ela é prova, ela tava nesse dia. Seu telefone vai tocar, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito, e foi falando. Você vai se surpreender com o que eu vou fazer. Eu falei, Senhor, glória a Deus. Adivinha o que a irmã Xalanda fez no dia seguinte? Opa! Fui ainda mais pro secreto. Claro. Deus, eu vou até dormir no secreto, se você quiser. Paulo. É isso que o senhor quer? Se você entrega a sua vida pro Senhor, você quer que Ele transforme a sua vida, por que você não vai se posicionar? Não, se você entregou sua vida, você quer que Deus use a sua vida, você precisa se posicionar. Para que aconteça aquilo que Ele tem para sua vida. No outro dia eu estava lá no meu secreto. Senhor, eu tô aqui. Eita. Eu quero te ouvir. Meu Deus. Isso foi quinta-feira eu recebi essa mensagem de Deus, essa profecia de Deus, essa palavra de Deus. Quando que você mandou mensagem? Dia 9, 7 dias depois. Era uma quinta-feira. Quinta-feira, na próxima quinta-feira você me ligou. Meu Deus. Nós se conhecíamos? Não. Foi uma prova. Mas Deus soprou. Amiga. Você acha que quando você me ligou eu fiquei como? Meu Deus. Não, eu não acreditei. Falei, meu Deus, mas tão rápido. Mas não é rápido. É o posicionamento. É o posicionamento. É como você falou. Quando a gente se posiciona, Deus faz. Eu estava preparada. Quando você me ligou, eu juro pra você, eu não acreditei. Eu não sei se eu ria, se eu chorava. Ai, é maravilhoso. E é assim que Ele faz, porque ele tem hora que Ele deixa a gente sem palavras. Porque Deus falou, me posicionei, mas eu achava que era daqui a um tempo. E 7 dias depois. E detalhe, já tem alguns outros convites. E eu falei, me prepara, Senhor, porque... Então, assim, você vê que quando a gente se prepara, a gente se posiciona, a gente busca a face do Senhor. Alinha tudo, né? Alinha tudo. Mas não é buscar o que Ele vai fazer, é buscar a presença dEle. Porque não é assim, Senhor, eu tô aqui porque eu quero aquilo lá. Não. Senhor, eu quero a Tua face. Porque mesmo quando o Senhor me levar, eu não quero me esquecer de onde Ele me tirou. Exatamente. Mesmo quando o Senhor me exaltar, levar em lugares... Me traga de volta, Senhor. Me traga de volta. Porque hoje tem muitas pessoas que elas observam, mas para ver se dá errado. Não é porque querem te apoiar. Porque você pode ver que quando posta, não tem curtidas de quem você conhece. Não. É de quem não te conhece. Porque quem te conhece não quer que dê certo. Não quer. E quem conhece é igual Jesus. Quem conhece não suporta o que a gente carrega. É muito difícil. Só se for uma pessoa assim, que tem um amor que Deus por você, que Deus igual colocou. essa aqui hoje, ela tá aqui comigo. O tempo todo ali quietinha. E assim, o que eu vi, eu falei com Deus que eu preciso de alguém assim. Alguém que fala, Sara, não está dando certo? Calma. Vai dar certo. E nós estamos na sintonia hoje. Nós três estamos na sintonia. Porque quando parou tudo ali, nós não ficamos apavoradas. Não, nós já fomos. Vamos fazer diferente. Opa, tem alguma coisa no mundo espiritual movimentando. E quando o mundo espiritual movimenta, é Deus com pressa. É Deus com pressa. É o inimigo vendo que Deus está alinhando as coisas. Aí ele começa a jogar à direita, da esquerda, e de vir. E aí quando você está assim na linha, na direção que Deus quer, aí Deus começa a fazer um milagre. Aí Deus começa, opa, esse testemunho vai honrar o Pode Sara. Esse testemunho tá digno, porque tem muitas pessoas que já sentaram nessa cadeira só por vir. Só para ter um espaço aberto, porque todo mundo já conhece Pode Sara. Aí eu vou lá porque todo mundo já conhece a Sara, porque a Sara tem 3 anos que tá aí. Só que eu falei com Deus que eu não quero pessoas assim. Eu quero pessoas que venham porque eu vou lá porque eu carrego algo que não era meu, que foi me dado. E eu nem sei o que fazer com isso que Deus me deu. Você tá entendendo? Sim. E você é uma das pessoas que reconhece o que tá carregando e sabe que não é seu. Só aquelas que ninguém dava nada. Sabe, assim, não é alguém que já cresceu num lar cristão, tem ali, igual hoje eu vejo meus filhos, eu falo, filha, você é abençoada.
ser abençoada de ter um lar cristão. Direcionamento. A gente te ama, a gente abraça, a gente cuida, o pai, a família em volta, os primos ali, ela louva na igreja. Então, assim, Deus fazendo, sabe? E você olhar, hoje eu olho assim e falo, Senhor, é só o Senhor que pode fazer isso. Tá começando em você, né? Tipo, começou em mim, Deus. Sabe? Eu falo, Senhor, sabe? E eu peço sempre para Deus que eu nunca venha me esquecer. Sabe assim, que não importa se amanhã ele vai me levar para a Europa para pregar, não importa onde seja. Para uma pessoa, para 10, para 1000. Isso. Mas que esteja a mesma essência. A mesma essência. Que a Shawanda sempre seja essa Shawanda que reconhece que é Deus quem fez. Essa Shawanda que no secreto tá ali nos pés do Senhor. Sabe assim, que não quer sair dali? Que aqui é só o que Deus faz, mas assim, ali é o meu lugar. É onde a gente quer estar, né? Eu preciso falar, hoje eu tô aqui testemunhando, porque eu preciso testemunhar o que Deus tá fazendo. Sabe? Não é pra Shawanda, mas é pra glorificar o nome de Deus. Porque quantas hoje, homem e mulher, não tá assistindo, achando que não tem mais jeito. E Deus quer falar pra essa pessoa, pra você não tem jeito, mas pra mim, nada é impossível. Por isso que a gente precisa testemunhar. Hoje foi tratado tanta coisa, que Deus é lindo, que quando Deus nos encontra, tudo que está guardado dentro de nós vem à tona. Ele põe para fora. As obras do diabo são, assim, manifestas quando a presença de Deus chega. Sim. E tem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que tem alguma coisa dentro do coração ainda porque não deixou Jesus entrar de verdade. E o diabo, ele aproveita disso e faz com que a pessoa fique presa dentro da casa do Senhor, porque ele não quer mudança. Porque ele sabe que quando aquela pessoa posicionar, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, porque quando posicionar, né, Deus vai fazer. Mas aí a gente deixa um recado muito importante para as pessoas. Deus só vai te curar, só vai te libertar, só vai te transformar quando você dá liberdade, quando você dá espaço para ele entrar. Sim. A luz só resplandece aonde, sabe, quando ela é aceita. Sim. Ninguém chega na casa de ninguém já acendendo a luz de cara, não. É o dono da casa, ai, tô arrepiando. É o dono da casa que vai lá e aperta e acende porque tem hora. Sim. Então Jesus, ele só entrou na tua vida porque você permitiu. Sim. E você só foi curada, transformada, porque você permitiu ele entrar. E quando ele entra, ele organiza, ele tira. E ele confronta a gente com verdades. Ele confronta a gente com sentimentos que a gente nem imaginava que existia dentro de nós. Sim, verdade. E é isso que ele está fazendo nessa tarde. As pessoas que vão assistir o seu programa, porque eu vou falar que é seu, porque hoje Deus escolheu para falar de você. Amém. Para falar que para Deus fazer, eles têm que tomar o posicionamento que você tomou. E o primeiro posicionamento é aceitar Jesus. Abre o teu coração onde você estiver e fala, Deus, assim como o Senhor fez na vida da Shawana, na vida da Sara. Deus, tem coisa aqui dentro que eu nem sei que existe. Entra aqui com a sua luz, para que as obras do diabo que são manifestas na minha vida venha esclarecer, sim, com a tua presença, venha sair para fora. E Deus vai te curar, te libertar. Aí você às vezes está pensando em tirar sua vida porque não tem mais solução. Realmente, sem Deus não tem solução. Mas quando você deixa Deus entrar na tua vida, menina, tem coisa aí dentro que você nem imagina. Tem coisa aí dentro que você vai ser curada e você vai ser... E quando a gente é curada, a gente transforma vidas, né? Sim. Quem está ao nosso lado... Tudo assim. Tudo à nossa volta muda. O seu olhar para a vida é de forma diferente. Exatamente. Você começa a dar valor aos pequenos detalhes. Você não dá mais... Às vezes a gente fica querendo tanto outras coisas antes, né? Hoje não. Hoje, pra mim, o que Deus faz, eu tô satisfeita. Tipo assim, Senhor, tá ótimo. É Deus que me deu, glória a Deus. É bem aqui. É de Deus. Oi, Chá, o que você gosta? Olha o que você preparar, tá bênção. Porque Deus toca, Deus cuida. Deus né? cuida. Então, assim, às vezes a gente tá tanto querendo buscar o que a gente ainda não tem e esquece de agradecer o que a gente já tem. Meu Deus. Então, quando a gente tem esse encontro verdadeiro com o Senhor, quando Ele começa a nos restaurar, até esse nosso pensamento muda. Você começa a dar valor nos seus filhos. A sua vida, né? Na sua vida, hoje você fala assim, Senhor, mas um dia eu posso respirar.
Mas um dia, tem dia que eu choro lá no quarto, assim, falando, Senhor, obrigado hoje por eu poder ainda amar mais um dia meus filhos. Poder abraçar eles. Ter um alimento. Falar que eu amo eles, né? Que a mãe tem muito essa preocupação com os filhos, né? Sempre assim, tudo é de volta, em volta dos filhos. E eu falo, Senhor, quando eu tô comendo, Senhor, obrigada por esse alimento. Tem um marido provedor. Um marido provedor. Que tá com você, você tá entendendo? Uma família linda. Quando a gente tá se alimentando, eu falo assim pra Deus, falo, ai, Senhor, obrigado por a gente poder escolher o que quer comer. Não é verdade? De falar, hoje eu quero um arroz, eu quero um feijão. Ah, não, hoje eu só quero uma salada. Ah, hoje eu quero uma lasanha. A gente poder escolher. Quantos hoje não tem nem o que comer. Então, assim, é tremendo o que Deus faz na nossa vida. O quanto Ele muda até o nosso pensamento, nosso olhar para com o próximo. Isso, exatamente. Né? O nosso olhar começa a ficar mais sensível, não de julgamento, mas um olhar de misericórdia, de falar, Senhor, assim como o Senhor me alcançou, alcança aquela mulher, alcança aquele homem. Não é verdade? Antes você falava assim, ah, não, mas a pessoa vive isso que ela quer. Não é? Exatamente. Ah, talvez ela deu motivo pra isso. Isso. Hoje eu olho pra mim e falo, meu Deus, quantas pessoas não falavam assim pra mim, né? Ah, ela tá nessa vida porque ela quer. E hoje eu olho como não era assim. Quantas vezes eu chorei pedindo pra Deus pra me restaurar. Quantas vezes eu louvei na presença do Senhor para que Ele me tirasse daquela vida. Então hoje o meu olhar para com as mulheres que às vezes estão ainda nesse lugar, não é assim, elas estão lá porque elas querem. É um olhar de preocupação. Deus, como que eu vou falar para tirar elas de lá? Você tá entendendo? Sabe, porque o Senhor vem alcançar como me alcançou. Até a oração da gente muda, o amor entre família, entre amigos. E também uma coisa assim, a preocupação de como eu estou demonstrando Deus. Isso. Como a minha postura está demonstrando Deus. Sabe? Isso o que a gente queria fazer antes, sabe aquela Sara briguenta? Hoje não, hoje Deus me acalma 100%. Aquela postagem que eu quero, aquela indireta que eu quero postar, Deus me acalma, não, aquilo ali não, você não pode postar. Isso não é legal, né? Essa culpa você não pode, o sabe? O Santo ele é aquela pessoa assim que, eu falo pessoa, porque ele é presente. É presente. Né? Não é algo assim que, aparece lá de vez em quando. Não, ele é presente. Às vezes você vai pôr uma roupa e vai falar, você já se sente mal. Deus sabe? E ele fez isso comigo. Por isso que eu falo, porque ele já fez isso várias vezes. E a importância de que tudo tem um passo. É um passo para cada... Sabe, a cada situação, você saber direcionar uma pessoa. Olha, hoje você tá fraca. Olha, não você querer jogar o evangelho, impor aquilo que viveu com você, não. Mas você saber direcionar a gente. Eu já passei por isso. Tudo tem um propósito. Jesus, ele vai trabalhando de gradativo. Aos pouquinhos. Quando você vê, Deus já transformou coisa que você nem imagina. Nós estamos... Ninguém ia conseguir ficar assistindo 2 horas de pode estar. Tá chamando, por isso que Deus fez nós gravar. Porque nós falamos tanto, amiga. Mas nós temos que parar. Ai, glória a Deus. Não dá vontade de parar. Eu nem contei nem metade. Você vai voltar aqui, deixa o livro. A gente, mostra a capa do livro, mostra bonitinho. A gente vai sortear, né? Vai sortear. Vamos sortear no Instagram. E também vou te presentear com um, tá? Ai, que linda! Eu já vou ler e vou pegar, assim, o que a gente gravou com a parte do livro, montar uma coisa bem legal, bem bacana, você tá entendendo? Ai, amei. E quem sabe no próximo, né, no dia do lançamento desse livro, brincaram comigo, né? Na verdade é só Deus já falando, minha filha se prepara. E que logo, já tem o próximo, falavam, né? Já escreva o próximo. Exatamente. E 2 semanas atrás, antes de vir, o Senhor, no final de semana, me deu o 2º livro. Eita, glória! Já tá escrito, irmã Sara. Meu Deus! Que lindo! Vamos aí ver quando Deus vai preparar para o lançamento. Aí você vem, antes de você lançar, você já vem, você já fala, o povo ficar já, assim, querendo muito. E é um assunto que nem conversamos aqui ainda. Olha que maravilha. Foi Deus que não deixou, então, a gente falar pra ficar guardadinho. Não pode muito, não. Tem que, né? Você gostou? Ai, eu amei. Tirando, assim, como se diz, Deus provando que está conosco. Né? Os imprevistos. Que não é uma coisa absurda, né? Que a gente já está acostumado com imprevisto. Você viu no dia do meu lançamento, né? Um dia antes. Exatamente. É isso que Deus quer. Deus quer coisa natural. Sim. Deus não quer. Sabe, Deus fala sempre comigo quando eu penso em desistir, que eu sou 1% e entendo 99% da internet. Você sabe o que é isso?
com muitos podcasts, com muitas coisas que vêm por aí. Sabe? E eu só agradeço a Deus por Ele ter me escolhido. É maravilhoso, né? Assim, a gente sabe esse olhar que Deus tem pra conosco, né? Como Ele sonda o nosso coração e quer fazer nesses mesmos, né? Assim como o Senhor me alcançou, Ele quer alcançar, por isso que Ele me trouxe aqui. Amém. Porque Ele quer alcançar cada um de mulher, homem que está assistindo. Eu vim com esse propósito, que o Senhor falou muito forte no meu coração. Você não está indo lá para contar o teu testemunho, você está indo lá para ser instrumento. Isso. Porque quem assistir eu vou tocar. Aleluias. E é Ele quem faz. Exatamente. Né? Eu tô aqui só para glorificar o nome dele, honrá-lo, né, com a minha vida, né, mostrar aquilo que ele fez através de uma pessoa improvável, que nem eu mesmo com meu olhar humano me daria alguma coisa. Exatamente. Então, do mesmo jeito que Deus quer alcançar a minha alma, que ainda é mais importante ainda do que tudo isso aqui, é a minha alma. Então, não tenha medo de entregar sua vida ao Senhor, não tenha medo de entregar totalmente ao Senhor. É a única coisa que Ele precisa, que você abra a porta para Ele entrar. É verdade. Né? Então, assim, e se eu tô aqui hoje, é porque Ele me alcançou. E da mesma maneira que Ele me alcançou a minha casa, a minha família, que Ele possa te alcançar nesse dia, que a gente não sabe se vai assistir de manhã, à tarde, à noite, mas que você também possa ser alcançado. E que amanhã venha glorificar também o nome do Senhor, assim como o Senhor está fazendo comigo hoje. Que possa fazer através de cada vida. Em nome de Jesus. Ai, que linda. Gente, olha, o principal de tudo que nós falamos para fechar com chave de ouro é a salvação. Isso. Deus quer alcançar vidas. Por isso que o Pode Sair é conectando vidas, compartilhando milagres. A gente conecta vidas, compartilha um milagre. E o maior milagre é a nossa salvação. É a salvação. Não é cura, não é libertação, não é nem a minha família restaurada. É a sua alma ter um direcionamento quando você for chamada por Deus. Isso. Ai, eu me arrepiei. É lindo. É a sua alma não ficar perdida sem saber para onde vai. É você se posicionar e falar: Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero que os meus dias terminem na tua presença. Para que eu venha passar a eternidade contigo. É isso. E as pessoas não estão mais preocupadas com isso. Elas estão preocupadas somente em viver um momento com Deus aqui na terra. Mas o momento na eternidade é o muito mais importante. Sim. É quando a tua alma vai ter descanso e é quando você vai estar lá nas bodas do Cordeiro junto com Jesus, abraçando, sentindo a presença dele. E ele fala: não vem, filha amada, porque quando eu mandei você fez. E através de vocês, olha ali quantas pessoas, quantas vidas foram alcançadas. É isso, é sobre isso. E eu agradeço cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando. Vocês viram que eu não foco em pedir vocês para se inscreverem, não foco em pedir vocês para curtir, para comentar, para compartilhar, não. Porque quando chegar o momento, o mesmo Deus, o Espírito Santo de Deus que nós estamos sentindo aqui nessa tarde o tempo todo, vai ser o que vai tocar na tua vida para você compartilhar, para você comentar, para você curtir. E se não tocar também dessa maneira e já transformar a tua alma, já transformar o teu caráter, já transformar o seu modo de ver Jesus, esse já foi, assim, o melhor propósito. Foi a única coisa. Preço, não tem preço. Não tem preço, não tem quantidade de curtida que vai pagar isso. Podia a gente receber lá 1 milhão de curtidas e nenhuma vida transformada. Não valeria de nada. Não valeria de nada. Então, eu tô agradecendo muito, eu quero te agradecer. Amém. Por vir, obrigada. Por aceitar, porque se fosse outras, não, a gente vai gravar outro dia então. Você tá entendendo? Você não. Você já sentiu o ambiente, já sentiu que era o que Deus queria fazer. E agora a gente entende. Porque aqui tem corte para o ano todo. Né? Agradecer muito você por ter vindo. Agradecer a sua intercessora e sua amiga. Olha, é Deus que colocou. É mesmo. E vai com você até o fim, tá? Amém. Glória a Deus. Vai até o fim. Deus falou comigo na palavra hoje em Eclesiastes, né, que é melhor andar em dois do que um. Porque em dois é mais fácil a gente ter a vitória. E não é qualquer pessoa. Não.
Então, que Deus usa vocês muito, tá? Amei vocês Ai, aqui, tem um detalhe. café preto, tem tudo ali pra vocês, Um né? detalhe, no dia lá da mensagem que eu recebi de Deus, ela estava comigo e Deus colocou ela como minha intercessora. Tá vendo? Tá vendo? Então, Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é E Deus vai maravilhoso. fazer na tua vida, através do que tá fazendo na vida dela. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja Até a louvado. timidez. Deus tá falando, a timidez Ele vai tirar. Amém. Glória a A Deus. timidez Ele vai tirar. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, Amém. Glória a Deus. tá? Você vai chorar com ela, você vai alegrar com ela. Aleluia. Sabe, Deus tá falando de Noemi e Ruth. Essa foi a palavra. Ai, Deus! Essa foi a palavra que eu ministrei na igreja hoje, assim. Noemi e Porque Ruth. confirmando que era Noemi e Ruth. Noemi e Ruth. Tá? E É não mesmo, tenha né? medo. Deus falou. É orar junto, Amém. é juntas. Amém. Amém. Beleza, ela é linda. Ai, gente! Olha, vem aqui pra nós fazer uma oração. Vem aqui. Vamos fazer uma oração. Você ora por nós agora, tá? Ai, gente, que delícia, gente. Parece que a gente tá, oh Deus, obrigado, Pai. Dá nem vontade de sair daqui, né? É, eu falei com Deus esse dia, eu falei assim, ô Deus, será que um dia o Senhor não pode deixar eu entrevistar o Senhor, não? Ai, Assim, eu sentadinha assim, sentadinha assim, sabe? Pode ser onde o Senhor criou, pode ser no sonho, alguma coisa, mas eu só queria sentar assim e ouvir o Senhor falando comigo, assim, não precisa mostrar a sua face que eu não dou conta, mas eu posso só te sentir sentadinho do meu lado assim. Ai, eu tenho vontade, eu peço assim pra Deus pra sentir o abraço dele, sabe? No Eita, colinho que dele, assim, lindo. sabe? Eu sempre falo, Senhor, me deixa ter essa experiência, assim, de como se eu estivesse abraçando você assim, sabe? Eu falo, eu sempre peço isso pra Deus, é a experiência que eu gostaria de ter, Então, assim, sabe? Ai, Peça Jesus. experiência pra Deus também, peça. Você vai ver. Que Isso é linda, maravilhoso, que né? linda. E Ele quer isso, tá? Ora por nós. Ele. Ai, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Obrigada, eu te agradeço, Senhor, por esse podcast, o Podiçá, Pai. Que nessa tarde eu tenho certeza, Senhor, que vai alcançar muitas almas, Senhor, porque é tanto homem quanto mulher, adolescente, Pai. Eu sei que o Senhor vai entrar em cada lar e vai restaurar, Senhor. Veremos muitos testemunhos, Senhor. E eu agradeço pela vida da Sara, pela vida da irmã Aline, Senhor, que me acompanhou nesse dia, Senhor, aqui para glorificar o Teu nome, Senhor. Que não seja nada sobre nós, mas tudo sobre o Senhor, Pai. E que nós não paramos só por aqui, Senhor. Que essa conexão vá, caminhe junto, Senhor. Que tudo é para o Teu reino, Senhor. E o Teu reino é grande, o Teu reino é maravilhoso. E a gente precisa de muitos trabalhadores, Senhor. Mas não trabalhadores individuais, Senhor. Há trabalhadores que se seguram pelas mãos e vamos adiante, guerreando, lutando em batalha, Senhor. E que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. Que esse podcast, Senhor, venha crescer cada dia mais. Que pessoas usadas por Ti venham sentar neste local, Senhor. Mas que também o Senhor prepare um local ainda melhor, Senhor. Porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Que o Senhor venha preparar, Pai, esse ambiente que vai receber as pessoas. Onde a Sara ali não vai ficar meio sem jeitinho, Pai. Porque eu sei que a gente quer oferecer o melhor para os nossos visitantes. Então eu sei que também o Senhor vai preparar o melhor para ela se sentir bem, ali com as pessoas que vai vir testemunhar, Senhor. Mas o Senhor sonda o coração. O Senhor sabe que pessoas precisam às vezes sentar em lugar humilde também para o Senhor honrar em lugares ainda melhor. Porque nós precisamos ser quebrados, que nós não somos nada, que tudo é o Senhor quem faz. E hoje nós sentamos numa cadeira simples, mas amanhã também nós sabemos que o Senhor pode nos fazer nos sentar numa cadeira de ouro, Senhor. E nós não olhamos para isso. Nós olhamos para que almas sejam alcançadas, Pai. E que cada pessoa que aqui sentar glorifique o Teu nome, Senhor. Que cada pergunta que a irmã Sara fizer, Senhor, seja edificante, seja usada no momento ali do podcast, Senhor. Que ela venha falar, ser usada um instrumento também nas perguntas. Que o Senhor sabe que às vezes perguntas e resposta falam com o outro. O Senhor sabe que é resposta de oração. Então que o Senhor venha usar ela tremendamente, Pai, no nome de Jesus. E que todas as promessas, assim como o Senhor tem cumprido na minha vida, que o Senhor venha cumprir na vida dela. E que cada dia mais, Senhor, ela venha crescer. Mas não crescer em estatura, Senhor, mas crescer na Tua presença, na intimidade com o Senhor, no secreto. Que o Senhor venha revelar tudo aquilo que é secreto, Pai, a ela.
E que antes mesmo, Senhor, das pessoas sentarem aqui, o Senhor ministre o coração delas, o que vai ser falado, Pai, como perguntar, como agir, como orar, Senhor. E que tudo seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. Cada mensagem, Senhor, cada live ligada, Senhor, o Senhor esteja conduzindo, Pai, no nome de Jesus. Nós te honramos e te glorificamos nessa tarde, Pai. Obrigada, Senhor, obrigado já pelas vidas alcançadas, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu já estou aqui, amém. Deus abençoe.